irmãos, nós vamos dar início neste momento à nossa quinta aula, cujo tema é antropologia, ou o estudo ou a doutrina sobre o homem, tá ok? Quais serão os assuntos abordados na aula de hoje? Nós vamos falar sobre a origem do homem, vamos falar sobre as diferentes teorias da origem do homem, vamos falar sobre a natureza do homem e o propósito da existência do homem, tá ok? Vamos lá, vamos voltar aqui. Quais são os objetivos da aula? Compreender o propósito do homem existir, compreender esse assunto que é tão complexo, que é a imagem e semelhança do homem, e vamos falar, vamos compreender aí a verdadeira origem do ser humano, tá bom? Então vamos lá. Definição da matéria, antropologia. Tá? Essa palavra, antropologia, assim como as demais matérias que nós falamos, ela deriva do grego, transliterado aí para anthropos, que quer dizer homem, e logos, que quer dizer ciência, estudo, tratado, pensamento e assim por diante. Né? Então, a antropologia é a ciência que se preocupa em estudar o homem, a humanidade, de uma forma geral, como está no texto, de uma forma totalizante, ou seja, abrangendo todas as partes ou as dimensões do homem, corpo, alma, espírito e seu relacionamento com as demais partes da criação. Tá? Nós temos aqui os Salmos, o livro do Salmo, capítulo 8, dos versos 4 ao 5, que vai servir como base aqui para o nosso estudo, né? Que é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Embora o homem seja menor do que os anjos, eles estão coroados aí de glória e de honra pelo nosso Deus, tá bom? Vamos lá. A origem do homem. Biblicamente, nós vemos que o homem ele foi feito do pó da terra. O momento em que Deus desceu ao jardim do Éden, com suas próprias mãos foi até o rio, pegou ali um pouco de barro, argila, e aproximou-se do homem, soprando aí nas suas narinas, dando ao homem aí o fôlego de vida. Né? Isso quer dizer que Deus é o único, ou a única fonte de vida, e somente Ele tem condições de dar a vida ao homem. Né? Quando nós vemos ali em João, capítulo 1, versículo 4, está lá, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Né? Então, em Salmos também, capítulo 104, versículo 30, nós vemos que envias o teu Espírito e assim são criados e assim renovas a face da terra. Um versículo que nós já vimos em aulas anteriores, que nos fala lá no livro de Salmos, sobre toda a criação, né? A criação do homem, da flora e da fauna, tá bom? Continuando aqui, meus irmãos, vamos lá. Qual o propósito de Deus em criar o homem? Nós sabemos que tudo que Deus faz há um propósito, há um plano determinado por Ele. Né? E a criação do homem tem um propósito principal. O homem ele foi feito para quê? Para louvar e glorificar a Deus. O homem foi criado para louvor da glória de Deus, para louvar e glorificar a Deus. Isso está baseado em Isaías, capítulo 43, versículo 7, como você pode acompanhar. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os
fez. Então nós vemos aí que o homem foi criado para louvar, para glorificar a Deus, certo? Efésios capítulo 1, versículos do 11 e 12, diz, né? Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E no versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós vemos que o homem, né, ele foi criado para louvor e glória de Deus. O homem não foi feito apenas para existir, apenas para habitar a face da terra e viver a sua própria vida, não. O propósito divino em criar o homem para o louvar, para o glorificar, né? Nós temos aqui Coríntios 10:31, dizendo que tudo o que nós formos fazer, que sejam feitos, que os nossos atos sejam feitos aí para a glória de Deus, ou para glorificar a Deus, tá ok? Ótimo. Então vamos lá. Qual é o propósito do homem existir? Deus tem um propósito em criar o homem. E qual o propósito do homem em existir? Bom, o homem, ele existe para regozijar-se no Senhor e aprender com as lições de vida que ele nos dá, né? Romanos capítulo 5, dos versos 2 e 3, nos diz exatamente isso, né? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz aí a paciência. Então nós vemos aí que Deus, ele quer que a gente se regozije na presença dele e também que nós venhamos aprender, tá, a viver, ou melhor, a desenvolver o nosso caráter aí através da experiência de vida, através das lições que ele permite que nós passemos, né? Então nós temos aí 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 6 ao 8, onde diz exatamente a mesma coisa, né? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui que o homem ele foi feito para fazer o quê? Para regozijar-se sempre no Senhor, sempre, em todos os momentos da sua vida, né? Isso está lá em Filipenses também, capítulo 4, versículo 4 e outros, né? Existem algumas teorias aí seculares com relação à criação, tá? Tanto da natureza ou do universo, quanto do ser humano, né? A primeira teoria que nós vemos aqui referente à criação é a teoria do Big Bang, né? Teoria do Big Bang, um grande bang, um grande estouro, a grande explosão. Esta teoria é defendida por alguns cientistas, né? Aliás, pela grande maioria dos cientistas, que acreditam que há alguns bilhões de anos atrás, né, toda a massa, né, que formava o universo, ela se concentrou, né, em um determinado ponto, e aí houve uma grande explosão. Esta explosão teria gerado aí gases, energia
e esses gases e essas energias aí foram se agrupando ao longo dos anos, né, dando origem aí aos sistemas solares, às estrelas, às galáxias, aos sóis, os planetas e assim por diante, né? Essa aí é a teoria da fundação ou do início do universo, tá ok? Vamos lá. Temos também a teoria da criação, ou do surgimento do homem, né? Que tem aí a teoria da evolução, né? Esta teoria ela foi elaborada através de duas pessoas, né? Lamarck, né? E logo em seguida ali o grande Charles Darwin, né? Nós sabemos aí que o Charles Darwin foi o grande exponente dessa teoria, né? A pessoa que mais defendeu e a pessoa que mais divulgou a teoria da evolução, né? Através desta teoria, ele tenta afirmar que o homem, tá? Aliás, todas as espécies de animais foram evoluindo através da seleção natural, ou seja, somente os fortes é quem podem sobreviver, é quem podem se adaptar. E aí nós vimos lá que através dessa teoria, o homem aí passou de um primata ao ser humano, né? Essa é a teoria defendida por Charles Darwin, e inclusive são ambas, né, a teoria da evolução e a teoria do Big Bang, elas são ensinadas nas escolas aos nossos filhos, né, para que eles aceitem isso desde pequeno, para que não venham aí compreender a verdade, né, irmãos? Então vamos lá. Como nós podemos usar a Bíblia para refutar aí a teoria da evolução, né? Se nós temos confiança de que a Bíblia ela é verdadeira, que ela contém a verdade, nós devemos aí recorrer a ela, né, para poder refutar e defender aí a veracidade bíblica, né? Nós separamos aqui alguns versículos para o nosso estudo, tá, irmãos? Vamos meditar neles. Romanos capítulo 1, versículos do 20 ao 22, diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Né? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo afirmando, né, que as coisas invisíveis, desde antes da criação do mundo, elas podem ser compreendidas através de tudo aquilo que nós podemos ver, nós podemos contemplar através da criação divina. Então nós vemos Paulo aqui defendendo que Deus ele é o Criador de todo o universo, de toda a matéria, tá bom? E com relação à criação do homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, né, está bem claro aqui dizendo que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Né? É homem e mulher, não é quase homem e quase mulher. No início existiu apenas dois gêneros, masculino e feminino. E conforme nós estudamos na semana passada, como a doutrina do pecado, né, nós vemos que, né, conforme o pecado foi aumentando, toda a criação foi se tornando deturpada, destruída. E aí nós vemos que hoje existe aí uma defesa, né, do terceiro gênero, né, o que não é nem homem, nem mulher. Está tudo confuso, né, meus irmãos? Então, as pessoas tentam defender aí o terceiro gênero, mas, na verdade, só existem dois, homem e mulher. O que passar disso aí é procedência maligna. Vamos lá. Gênesis, capítulo 14, versículo 19, nos fala que Deus, ele é o
possuidor dos céus e da terra. Tá certo? Então nós vemos aqui também em Colossenses capítulo 1, versículo 15, né? Que fala de Jesus, né? O primogênito de toda a criação, né? Vamos lá, meus irmãos. Nós temos aqui também Isaías 45, versículo 18, né? Que também nos diz que Deus ele foi o Criador dos céus e também a terra, né? E que Deus não criou a terra para que ela ficasse vazia, mas a formou para que ela fosse habitada, tá certo? Então nós vemos aí alguns versículos que refutam aí a ideia da teoria da evolução. E se você acompanhar Isaías do capítulo 40 ao 65, você vai se deparar aí com várias outras passagens que garantem e afirmam esta verdade que nós falamos aqui hoje, tá ok? Ótimo. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a imagem e semelhança do homem para com Deus. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, algumas vezes nós ficamos com dúvida, né? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então quer dizer que Deus é parecido comigo? Deus tem um corpo físico? Deus tem mãos, né? Deus tem orelhas, nariz? Não. Vamos ver no que nós somos feitos aí a imagem e a semelhança de Deus, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos aí o ato da criação do homem, né? Também em Gênesis 9, versículo 6, nós vemos, né, que Deus mais uma vez diz que o homem foi feito conforme a sua imagem. E Tiago, capítulo 3, versículo 9, também diz que o homem é a semelhança de Deus. Tá? Vamos lá. Então, o que é a imagem e semelhança? Né? É alguém que seja, na realidade, aí, o representante de Deus na face da terra. Essa representação, nós vamos ver como que ela foi possível um pouco mais adiante. Tá ok, irmãos? Vamos lá. Bom, o que aconteceu com a imagem e semelhança na queda? Quando o homem caiu, essa imagem e semelhança ela foi deturpada, foi distorcida. Né? Porém, ela não se perdeu por completo. Nós que participamos aí de estudos teológicos, né, temos o costume de dizer que a imagem e semelhança de Deus no homem hoje, ela se encontra como cacos. Né? Já pegou um prato e deixou cair? Ficam cacos para tudo quanto para todos os lados. Né? Então, a imagem e semelhança de Deus no homem, hoje, ela está distorcida, ela está como se fosse cacos, né? Mas não perdida totalmente. Né? Essa imagem e semelhança, ela está sendo, na verdade, né, ela está sendo, como posso dizer para vocês, recuperada. Tá? Ao longo da nossa caminhada cristã, né, essa imagem e semelhança do homem para com Deus está sendo aí refeita. Ou seja, o homem, quando ele aceita Cristo, até o momento que ele parte no Senhor, ou então no momento em que Cristo vier arrebatar a sua igreja, essa imagem e semelhança ela está sendo refeita, ela está sendo reconstruída, tá ok? Os versículos que nós temos aí, 1 João, capítulo 3, versículo 2, Colossenses 3, 10, 2 Coríntios 3, 8, 3, 18, melhor dizendo, e Romanos, capítulo 8, e o versículo 29.
Quando que a imagem e semelhança de Deus será totalmente restaurada? No retorno de Cristo, quando nós formos arrebatados pelo Senhor, ou então quando nós ressuscitarmos na ocasião do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que esse processo de restauração da perfeita imagem e semelhança, tá? Ele vem sendo feito aos poucos, né? No momento da nossa aceitação, até o momento em que nós nos encontrarmos aí com o Senhor na glória, tá bom? Continuando aqui a matéria. A imagem e semelhança do homem para com Deus é algo que deve ser regozijado pelo ser humano, né? O homem deve se alegrar por ser comparado aí, ou por ter a imagem e semelhança de Deus. Então agora nós vamos nos aprofundar no que nós somos semelhantes e somos a imagem do nosso Deus. Bom, vamos lá. A nossa imagem e semelhança, tá? Ela está relacionada, em primeiro lugar, aos aspectos morais, tá? O homem, ele é dotado de livre arbítrio, né? Ou a livre agência, ele tem o direito de escolher ou tomar aí as suas decisões. Ele não é como os animais que agem por instinto, né? Não, o homem, ele foi feito como um ser livre, capaz de raciocinar, capaz de tomar as suas próprias decisões. Assim como Deus, ele é livre, ele é capaz de raciocinar e pensar e decidir, o homem também é capaz de tais atos, né? Então aí está um dos aspectos da nossa imagem e semelhança para com Deus. A nossa imagem e semelhança ainda está relacionada à espiritualidade, tá? Espiritualidade. Através de uma vida espiritual, o homem é capaz de se relacionar com Deus. Apenas o homem foi quem recebeu o sopro divino nas narinas. E o que deu ao homem um espírito imortal. Né, o espírito de vida, que permite que o homem tenha aí uma vida espiritual infinita, né? E através dessa vida o homem pode ter uma comunhão, né, especial e íntima para com Deus, tá ok? Então, o homem, ele é semelhante a Deus porque dentro dele há um espírito, tá ok? Vamos lá. Vamos ver aqui, irmãos. Outro ponto da imagem e semelhança do homem para com Deus são os aspectos mentais, tá? O homem é um ser racional, que tem capacidade para pensar no que é abstrato, no que é difícil, e capaz de formar ideias, né? Nós colocamos como exemplo aqui o avanço da tecnologia. Nós vemos aí que o homem é capaz de incríveis feitos, né? Um deles é vocês estarem aí vendo esta aula através da internet, né? Nós temos aqui 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, né, que diz que o homem, para ele se examinar, né, ou seja, para ele se conhecer, tá bom? Ou seja, raciocinar. A nossa imagem e semelhança para com Deus ainda está nos aspectos relacionais, ou seja, o homem, ele é capaz de se relacionar com as demais partes da criação. E
relacionamento inclui aí o ato de governar sobre toda a criação. Assim como Deus, ele criou e governa, o homem também foi colocado no mundo para governar, para administrar aí a criação de Deus. Está certo que isso foi perdido, né? O homem aí tem deturpado, tem destruído toda a criação. Ao invés de administrar, ele está eliminando, erradicando aí a criação, na verdade, né? Todos os demais aspectos aí da criação. Né? Se nós analisarmos aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vimos que Deus deixou bem claro que o homem dominaria sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, né? Sobre todos os animais da criação, o homem teria aí total controle, total domínio. Né? E no Gênesis 26, 28, né? No versículo 28, está lá registrado, né, que era para o homem encher a terra, sujeitar a terra, ou seja, dominar a terra e todo o restante aí da criação, tá bom? Salmos capítulo 8, versículo do 6 ao 8 diz aí a mesma coisa, tá? Que o homem teria domínio sobre toda a criação. Nós temos aqui também, né, o 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, onde faz a mesma afirmação. Agora nós vamos falar um pouco, para já terminar aí a nossa lição de hoje, né, os assuntos mais importantes desta matéria, que é a natureza do homem, né? Afinal, qual é a composição do homem? Quais são as partes do homem? Existem pelo menos aí 3 pensamentos, né? Aliás, existem 3 pensamentos sobre a natureza do homem. A mais defendida aí, principalmente pelos pentecostais, né? É a tricotomia, ou a teoria, o pensamento de que o homem é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O versículo que é mais utilizado para defender esta teoria está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz, né, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui espírito, alma e corpo, né? Então, o tricotomista, ele afirma que o homem é formado por espírito, alma e corpo, tá bom? Vamos lá. Nós também temos uma outra frente de pensamento, que é a dicotomia, né? A dicotomia é o pensamento de que o homem é composto de 2 partes, sendo ela corpo, né? Uma parte física chamada corpo, e uma parte não física chamada de alma ou espírito. Né? Para um dicotomista, as palavras alma e espírito, né, elas são utilizadas de forma intercambiáveis, de forma que a alma pode representar corpo, e, aliás, espírito, e espírito pode representar a alma aí também. Outra teoria que nós temos aí sobre a composição do homem, né, é o monismo. Esse aí é o pensamento de que o homem, né, o homem, ele não tem uma parte espiritual, que seria aí a alma e o espírito. Isso aí são meras expressões do ser humano, e não uma parte diferenciada aí. Para o monista, existe apenas corpo. Acabou-se a vida, acabou-se o homem, não tendo aí
reencarnação e nem mesmo ressurreição. Tá? Para o monista, o homem morreu, acabou-se toda a história. Né? Então nós vamos aqui, em pequenas palavras, defender aí a tricotomia do homem, né? Haja visto que este é o mais defendido aí no nosso meio pentecostal, tá bom? Como tricotomista, nós cremos que o homem, ele possui um corpo, tá? A palavra corpo no hebraico é bazar e no grego é soma, né? É a parte biológica, a parte exterior do homem, utilizada para quê? Para se contatar aí com o mundo físico, né? Para ter contato com o mundo através dos seus sentidos, visão, olfato, tato, paladar e audição, né? E a alma do homem, ela se relaciona, né, com o mundo físico através do corpo físico do homem. Então, para o tricotomista, o corpo ele serve para quê? Para a alma se relacionar com o mundo físico, para a alma se expressar, vamos dizer assim, tá bom? Então, vamos lá. Alma. A alma, ela vem do hebraico nefesh e do grego psique. É a parte psicológica, profunda, né, que o corpo utiliza para se contatar, para ter contato aí com as coisas do mundo. Nós vemos que a alma ela reage aí aos estímulos captados pelos sentidos, né, que nós já falamos, a audição, o olfato, o paladar, a visão e outros, né? Então, na alma, nós temos ali o local onde geram-se o quê? Os sentimentos, a emoção e o caráter, né? Então, o bom caráter é a expressão da alma, assim como o mau caráter também é expressão da alma. Então, a alma seria ali, na realidade, a sede dos sentimentos do homem, a expressão, o local onde nasce aí os sentimentos do homem, tá? E nós temos também aqui, por último, o espírito, né? O espírito, quando você encontrar no Antigo Testamento, nós temos ali o ruar, né? E também temos no Novo Testamento pneuma, né? É a parte mais profunda do homem, é a parte espiritual do homem, é o que faz ele de diferente de todos os demais animais da criação. É o grande diferencial, é a parte espiritual. O espírito, tá, do homem é o local onde o Espírito de Deus habita, tá, tornando ali um local onde o homem pode se relacionar, adorar a Deus, orar a Deus, cantar, bendizer e também servir a Deus. Então nós temos aí a parte espiritual. O espírito do homem é a parte do homem que faz com que o homem se relacione com Deus, tá ok? Então é isso aí, meus irmãos. A aula de hoje ela foi bem curta, né? A matéria em si ela não traz grandes dificuldades, nem grandes conflitos, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima semana, permitindo Deus, nós estaremos aqui. Não esqueçam aí de marcar a sua presença na data de hoje, tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.